Paz de Deus com todos. Bom, de novo eu, tá? Um pouquinho de paciência, que eu sou, assim, prioridade. Já estou na época da prioridade. Já sou, como é que é, terceirizada, sei lá como é que chama. Já passou dos 60, tem uma prioridade. Agora, eu fiquei sabendo que passou de 80, tem mais prioridade ainda. Mas muita calma, eu estou na primeira ainda, tá? E é muito bom estar com vocês, ver o rosto de cada um, matar a saudade de alguns, né? E o Senhor tem falado muito aos nossos corações todos os dias. Tenho sido grata a Deus por esta igreja, pelas pessoas que aqui estão, por cada um que vem até aqui trazer a palavra. O Senhor tem sustentado a nossa vida. Primeiro a João, não é a palavra ainda. A epístola primeiro a João 2,14 diz: Tu és forte, a palavra de Deus está em ti, e já venceste o maligno. Isso é para o jovem. Jovem, tu és forte. Tu já venceste o maligno, porque a palavra de Deus está em você. Quem é que é jovem aqui? Bom, eu. Começando de mim aqui, né? Eu fiquei sabendo que eu estou aí junto com a cobertura, mas vamos junto. Só chega lá em duas situações. Ou você morre novo, ou você fica velho. Então, eu estou velha, tá? Isso é uma vantagem, já é a segunda vantagem. Hoje nós vamos falar a palavra Ele vem. Porque o pastor já pregou muito sobre o reino. O reino de Deus está vindo. É o reino de Deus venha sobre nós. Quando nós oramos o Pai Nosso, que o teu reino venha. E agora o Senhor deu a palavra, complemente, Ele vem. A palavra é na revelação de Jesus Cristo no Apocalipse. Só que é o capítulo 3, conhecido por muita gente. Deixa eu ver a partir de que versículo, gente. Pensa. 3, a partir do versículo 7. Aqui nessa palavra, Deus dá uma revelação ao apóstolo João, falando sobre 7 igrejas. E nós vamos ler sobre uma. Só que antes eu vou orar. Senhor amado, guarda as nossas vidas, Senhor Deus. Guarda a vida de cada um. Guarda o seu coração, para que receba esta palavra e o Espírito Santo fale ao coração mais do que eu falo. Porque a minha palavra não é nada, mas a tua revelação é que traz a diferença na vida de cada um. Senhor, revela os corações, anima a vida de cada um. Esses jovens, essa igreja de jovens, Senhor Deus, sejam fortes, corajosos, porque vocês conhecem a palavra e já venceram o maligno. Então, eu vou começar aqui no 7, vou dar uma lidinha, depois eu vou dar uma passeada, tá? É normal. Deixa eu ver, 19. E o anjo da igreja que está em Filadélfia, a igreja de Filadélfia, quando Deus manda João escrever a igreja de Filadélfia. Escreve: isto que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, ninguém pode fechar. Porque, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência,
também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa carta de Filadélfia foi escrita numa época em que haviam terremotos nessa área. Gente, depois o professor não está aqui hoje, graças a Deus. Eu estou brincando, gente. Tem mais. Vai, gente, ó, turma. Foi escrito numa época que tinha terremotos. É que eu andei lendo sobre isso. E havia terremoto, derrubava a igreja. Mas Filadélfia, aquela igreja de Filadélfia, corria e fazia outro templo, colocava colunas fortes e tal. Vinha o temporal, vinha o terremoto lá, derrubava tudo de novo. Aí, aqui no final, ele fala, ao que vencer, farei coluna do meu templo, coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, Deus prometeu isso para a igreja de Filadélfia. Por quê? Porque ele viu que eles tinham obras boas. Eles conheciam a palavra, guardavam a palavra. E porque eles guardavam a palavra, ele manteve a porta aberta, falou, ninguém fecha. A porta que eu abro, ninguém fecha. Gente, eu marco um rascunho bem grandão, tá? O Francisco falou, quero rascunho. Ele falou para todo mundo, eu falei, está aqui, ó. Fala que eu leio. Preciso ler, né, gente? Ai, que tristeza isso daí. Então, os irmãos até deram risada aí, né, que ele realmente cobra. Está gravando não, né? Então, dentro dessa revelação, ele fala para essa igreja de Filadélfia, vocês conhecem a minha palavra, vocês guardam a palavra, vocês fazem coluna, vocês preparam tudo. A igreja maravilhosa, todo mundo queria ser dessa igreja, né? Mas vinha o terremoto e derrubava, tirava tudo deles. Eles entravam num pânico total. E o Senhor diz, porque eu conheço a tua obra, farei de ti coluna para o meu Deus. Ele fará de você que guarda a palavra, você que é forte, você que é corajoso, você que está sempre diante do Senhor. A porta que Deus abre para você não é fechada, nenhum momento. E no versículo 11, ele fala uma coisa bem que assim, chavão para todas as igrejas, e eu tenho costume de falar toda reunião de oração. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Porque o inimigo, ele não está querendo saber se você ficou rico e vai pegar o seu carrão, a sua casona, o seu dinheiro no banco, a sua vivacidade, nada. O inimigo não quer saber nada disso, só está vendo a tua coroa. E se ele tomar de ti, ele vai falar, negaste o meu nome de Deus. Ele ainda vai te acusar. Ou pensa que aquela pessoa que faz alguma coisa errada, ela queria fazer alguma coisa errada? Não. Ela tinha medo. Ela sabia que não podia fazer nada errado. Mas ela vai lá. Ai, vou tomar só esse golinho. Vou pegar
Só uma pitadinha. Não sei como é que é. Estou fazendo sei lá, faz aí. Vou só até ali, ó, os pezinhos, ó, os pezinhos. Ela não queria fazer tudo aquilo, mas o inimigo que leva é o mesmo que acusa, é o mesmo que mostra. Foi, fez, bebeu, fez isso, fez aquilo. Atravessou no farol vermelho com tudo, que nem doido. Para quem dirige, né? Eu me lembro, há alguns anos atrás, outro dia, né? Eu estava orando e Deus me mostrou 2 bambolês no chão. Eu olhei assim, falei, entra. Falei, como assim? Quem entrar lá dentro é como se aqueles bambolês tivessem vida. Estava me falando sobre o pecado. Este é o pecado. Aí a pessoa vai, põe o pezinho dela lá dentro e fica. Aquele bambolê, um fica lá embaixo, o outro subia, como se tivesse preso por aquele que estava embaixo, e subia, e subia. Aí a pessoa via que estava subindo, reconhecia que aquilo era um pecado. Ela falava, não, eu domino, eu ainda cuido, eu consigo, eu estou aqui, eu sei me virar, não acontece nada comigo, ninguém está vendo. Mas aquele bambolê que estava acima, ele subia tanto, que quando ele chegava aqui na altura dos olhos, a pessoa não conseguia, aí que ela via que ela estava presa naquele pecado. Eu me lembro que foi uma madrugada toda eu orando, eu estava orando sobre pecado, alguns pecados, algumas coisas que tinham acontecido, a gente estava, inclusive, lavando a igreja espiritualmente falando, orando, e também juntamos a diretoria da igreja para lavar, porque realmente foi uma situação bastante delicada, que não me convém dizer aqui o que é que aconteceu, mas a gente continuou orando, a intercessão continuou orando. Aí Deus deu essa visão. Você entra pensando que não aconteceu nada, e vai sendo dominado. Quando você vê, você está preso a uma altura que você não tem como mais enxergar. É muito difícil, é bem complicado. Se eu for contar as coisas que eu já vivi aqui, né? Os poucos cabelos brancos que sobraram sem pintar, está aí. Então, nós continuamos aqui no capítulo 3 de Apocalipse. Ele fala também a outras igrejas, todas têm obras. Se você for ver o livro de Apocalipse, para cada igreja, ele fala uma coisa. Porque ele via que existia vontade no povo de servir ao Senhor, mas depois se atrapalhava por algum motivo. E eu marquei aqui na Bíblia também, mas eu vou ler só daqui do caderno agora, tá? Em Mateus 24, 3, não precisa pôr, tá? Aquele que preservar até o fim será salvo. Quem? Aquele que acreditar, que ler a palavra, que continuar lendo. Eu fiz um curso uma época, e quando começou o celular, né, a febre celular, outro dia até falei, eu até peço perdão para quem ouviu, né, que eu falei, não deve trazer celular para a igreja. Deve sim, nós estamos numa outra época, eu estou mais na outra ainda, estou na de trás. Pode, você vai pesquisar. Aqui eu lembrei de uma palavra agorinha mesmo, não lembrava onde estava, você plimpa do celular, já aparece, né? Traga para isso, leia a palavra de Deus em casa, só que não deixe se distrair. Você está lá, lendo a palavra no celular, ou ouvindo, ou sei lá, aparece uma mensagem, você tira, corre na mensagem, né? Veja, anota lá o que você tem que anotar, responde para quem você tem que responder. Então, vigia, faça
um ato de vigiar. Vigia pelo que você lê, o momento que você lê, mesmo que você estiver em casa, com a Bíblia, com tudo trancado, chega alguém e fala com você, alguém te telefona, alguma coisa te acontece. Faça um momento você de oração, você e Deus. É gostoso. Quando a gente faz, vale a pena. Eu falo assim, porque tem vezes que a gente não faz, tá? Já estou me pondo de escanteio. Muitas coisas aconteceram, muitas livramento, muitos livramentos Deus deu por causa de oração. Muitas situações. E isso dá uma diferença muito grande. Em Isaías 22 fala, a chave de Davi, se quiser colocar, não, dá trabalho, peraí, eu anotei aqui, cadê? Foi mexido minha Bíblia, está aqui, ó. Isaías 22. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará. E fechará, e ninguém abrirá. Sobre quem eles estavam falando? Isaías estava falando sobre Jesus. Colocarei a chave da casa de Davi sobre os seus ombros. O que Jesus abrir, ninguém fecha. O que ele fechar, ninguém abre. Tem gente que fala, eu vou até tal lugar, parece que as coisas estão fechadas para mim. Não é fechada para você. Você precisa orar mais. Vai acontecer, vai abrir sim. Eu lembro que o Fabiano era um pouco pequenininho, né? Agora está maiorzinho. Eu sempre carreguei os meninos comigo. Aí a minha irmã falou assim, olha, Olga, você precisa estacionar lá em tal lugar, assim, é muito difícil estacionar lá. Aí o Fabiano falou, a minha mãe não tem problema para estacionar. Como assim? Aí ela ora e aparece um estacionamento. Olha, mas eu fiquei tão impressionada com aquela fala dele, tão impressionada que eu falei, gente, é sério, né? Aí hoje eu brinco com ele, eu falo, a hora que eu estiver chegando, um carro vai dar ré, e eu vou esperar ele sair, eu vou pôr no lugar dele. Não é, Fabi? Ele é meu testemunha, Fabiano, Francisco também. Para não falar que eu não carrego o Francisco, carrego também. Então, aqui nessa palavra, fala que essa chave está com o Senhor Jesus. Ele não tira. Antigamente, no Antigo Testamento, dizia, ele virá, Jesus virá. No Evangelho, nos 4 Evangelhos, fala, e ele veio, habitou entre nós, andou conosco. E agora, nas cartas apocalípticas, as cartas paulinas, diz que ele virá novamente. E quando ele foi, eu disse, eu virei novamente. Enquanto isso, eu colocarei quem para cuidar de vocês? Quem vai responder? Quem cuida de nós quando... Quem que ele colocou? Espírito Santo. Vamos, gente? Mas que medo de responder e não está certo, né? Ontem eu dei uma resposta lá em Vila Ré, depois até eu amoleci as pernas. O pastor falou, onde está tal palavra? Eu peguei e falei. Mas é que na hora eu lembrei, assim, então, né? Mas é complicado, né? A gente assusta também com a resposta, né? Então, o Espírito Santo, ele está no lugar. Quando Jesus subiu, ele disse, eu vou deixar o Espírito Santo. Eu te deixarei um outro Consolador, até que eu venha. E quando ele ministra a Santa Ceia, ele fala, até que eu volte. Fazer isso, até que eu volte. Ele não disse, essa ceia vai te salvar, vai regenerar seus pecados, vai não sei o quê. Isso tudo você tem que fazer, você tem que vigiar, você tem que cuidar de tudo isso. Porque ele vai voltar para te buscar, e você vai fazer isso até que ele venha, cumprindo a Escritura.
A Escritura é poderosa. Cada dia que a gente lê, a gente vai ficando mais assim, meio entendidinho, né? Meio. Bom, eu vou falar uma coisa que... Mateus 25, 13, não precisa abrir também. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem virá te buscar. No que o pastor Cláudio pregou, ele vem. E aqui está falando vigiai. Por que vigiar, gente? Se ele vem, vem. Precisa eu vigiar? Vigie a tua vida, para que você não caia nessa roda do pecado, para que você não pise em lugar errado, para que você não faça o que estiver errado, o que você não quer fazer. Paulo, numa das epístolas de Paulo, ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal, quando eu vejo, eu já fiz, né? Então, que nós possamos vigiar neste momento. E o que eu disse lá no começo, ele vem buscar a tua igreja, buscar cada um de nós. Que dia, que horas. Seria muito bom, muito gostoso a gente ir com a família toda, com a igreja toda, né, arrebatado aos céus, tá? Que delícia, né? Só que também existe o buscar pessoa por pessoas. Falaram agora mesmo, o colega da Madalena foi. Quantas vezes vai um parente nosso? Vai alguém do nosso coração? Alguém de pertinho de nós? Eu me lembro que, numa época, logo que eu comecei na intercessão, o Fabiano tinha 15 ou 16 anos, nessa fase aí, e eles tinham um colega da igreja também. Sabe aqueles que, quando a gente vai todo mundo para a minha casa, lá comprava um monte de pãozinho, comia o que tivesse, aquela farra toda, aquela bagunça toda. A minha casa sempre foi muito cheia de gente. Aí um ia tomar banho, outro pegava uma caneca de água fria e jogava pela janela. Ele era dono de fazer essas artes, aquele rapaz lá. Aí nós estávamos orando na igreja, eu disse assim para a irmã Vilma, que era irmã do bispo Anderson. Eu disse assim, ai, dando uma coisa ruim, eu passo ali naquela parte ali, parece que, ai, que coisa horrível. Ela falou assim, vamos orar. Ela foi lá comigo, nós oramos, ia lá para o fundo, ela falava, realmente dá uma coisa ruim. Depois, no outro dia, fomos avaliar. Aquele rapaz estava sentado naquele lado, onde a maioria dos adolescentes estavam. E a gente achava que era porque os adolescentes... é porque eles devem estar com a cabeça no mundo da lua. Não era, não. Saiu dali, houve um assalto, e um daqueles se foi. Foi a coisa mais triste que eu já vivi na minha vida. Pastor Sebastião Ambrósio costumava dizer que eu ficava rindo nos velórios, conversando com um, com outro, que eu não era muito comportada em velório. Falei, mas eu sou comportada, gente. E naquele dia eu não conseguia nem rir, nada. Fiquei muito seco de pai, mãe do rapaz. Foi muito triste. Levar no IML, acompanhar. É uma coisa terrível, gente, terrível. Deus veio buscar esse rapaz. A qualquer momento ele busca um. Ai, que tristeza, né? Tomara que não seja ninguém. Deus, guarde. O pastor Valdomiro costumava pregar essa palavra, ele falava assim, qualquer momento ele leva um. Levou ele já foi. De repente, descobriu em abril que tinha uma doença, em fevereiro estava voltei, gente. Descobriu em abril, em setembro ele estava no caixão. Muito terrível, né? Então, nós não sabemos a que forma Deus vai nos levar. O meu pai atravessou uma rodovia, o carro pegou, ele morreu na hora. Eu estava grávida do Fabiano, era agosto, eu ganhei ele em setembro.
Quando eu comecei a ver os blá, 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 que iam falar para mim, me contar, eu falei, não quero que me conte, não conta. Não quero. Já sei. O que você sabe? Não quero que ninguém fale nada. Porque você vê que as pessoas estão querendo te contar o que foi que aconteceu. E é muito duro isso. É duro ouvir, é difícil ouvir. Então, vamos vigiar, vamos orar pelos nossos. Teve uma madrugada que eu comecei a orar, 2h da manhã, Deus me acordou e falou, eu falei, mas é 3h, Senhor, que eu oro. Ele falou, não, começa agora. Eu comecei a orar às 2h da manhã, terminei às 4h. Deus falou, vou recolher alguém muito perto de você. Comecei a orar, vigiar por cada um. Quando eu cheguei em casa, Fabiano chegou assim, fora de hora, e falou para mim, não era para você ter filho mais. Falei, por que você ia me desertar? Ele falou, não. Eu fiquei preso dentro de uma câmara de 20, menos não sei quantos graus lá, né? Ele ia. Deus livrou. E Deus dá livramento. Quando você vigiar, dentro de cada família existe uma capa de oração. Existe um domínio de oração, como se fosse a chave da casa. Essa chave sempre está na mão de alguém. Esse domínio sempre está na mão de alguém. Se ele não estiver na tua mão, procure, busque, veja com quem está. Sempre tem alguém vigiando na casa. E se este estiver vigiando e orando, o Senhor vai libertar a tua família. Elias, quando jogou a capa dele, Eliseu, catei, né? Aí Elias falou, o que você quer, Eliseu? Eu quero a porção dobrada que há em ti. Ele pediu isso. Por quê? Porque ele sabia que aquela capa significava. Então, que você tome posição na tua casa. Pode ter 2 pessoas? Nós perguntamos uma vez para uma professora de intercessão, e ela disse assim, normalmente não tem, mas pode ter vários orando, mas a capa de oração, o domínio de oração, existe na mão de alguém. Seja você que cuide da sua casa, você que vigie a sua casa. E aquele que não é, também não é para dormir, não, tá? É para levantar e orar. Não, pastor, se eu estiver errada aí, mas é isso que acontece. Gente, eu vou, partindo para o encerramento, eis que pus diante de ti uma porta aberta, mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Deus disse nessa palavra que Ele colocou diante de ti uma porta aberta. Você acha, eu tenho pouca força. Mas você não negou o nome dEle. E aí Ele volta e diz, seja forte, seja corajoso, não tenha espírito de timidez, faça, porque o Senhor vem. Ele vem como, com nuvens, né, nas nuvens, e até vai para fazer a cidade Nova Jerusalém. Vai descer junto com a cidade Nova Jerusalém. Vai tomar aqueles que são separados. Aqueles que não foram ainda, muitos vão ser levados de 1 minuto só. Ainda tem aquela música lá do arrebatamento, aqueles filmes que um vai, o outro fica. E eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu era jovem, mais um pouquinho, que agora eu sou jovem, mas não muito, né? Era mais um pouquinho, lá nos meus tempos de escola, antes de começar a dar aula, quando eu estudava, né? Então, bem lá atrás. Adorava escrever poesia. Pegava o assunto e ficava fazendo verso, fazendo rima, fazendo isso, fazendo aquilo. Adorava fazer poesia. Aí, só que eu esperava um tema. Um dia tinha um menino que gritava no portão, né? Aí eu comecei a escrever sobre aquele menino, o que ele queria, tal. Todo mundo gostou daquela poesia.
porque veio de um pensamento meu. E, às vezes, a gente quer procurar lá na internet, copia e cola, copia e cola. Quando eu fazia trabalho, meus professores falavam assim, pode tirar essa parte do copia e cola aí, porque eu não quero, eu quero que você está falando. Porque eu sempre ficava falando das minhas palavras. Aí, eu estava assim, pensando, já que tinha que ir na biblioteca naquele tempo. A gente entrava numa biblioteca cheinha de livros, que acho que, para vocês que são jovens, não sabem o que é isso. E tinha que achar lá um tal livro que tivesse um tema e copiar esse... Né, pastor? Quem já fez isso? Só dos... Quem tiver bastante 20 anos que fez isso. O resto não fez, não. Aí, fazia aquele trabalho em cima daquela biblioteca e tal, e dava uma preguiça mortal em mim, né? Aí eu parava e ficava escrevendo poesia. Aí, um dia, eu parei assim, eu mesmo conto meus pecados, né? Aí, eu parei assim e comecei a ver uma visão tão estranha e comecei a escrever. Está lá em casa, escrito ainda a lápis. Aí até o pastor Sebastião falou, não passa a caneta não, está muito bonito assim. Eu escrevi assim, o que eu vejo? Eu vejo muitos carros, como se fosse muitos. Pensa assim, num congestionamento terrível federal. Todos estavam desgovernados, todos. Aí eu comecei a colocar, o que aconteceu? Cadê os motoristas? Quem brecou? Foi falha técnica? O que aconteceu? Então, eu escrevi sobre isso daí, sobre isso que eu estava vendo. Aí, os pastores que leram depois, alguns anos depois, falaram, isso é o Apocalipse. Vai... Avião sem destino, carro sem destino, monte de carro amontoado. Falei, gente, eu nem crente era, e já tinha visto isso daí. Então, que nós possamos hoje estar vigiando. Eu tomo conta, sabe, com o meu coração, porque eu sei que eu sou falha, eu sou muito brincalhona, eu sou briguenta também, né? Já tenho até dentinho. Já tenho até dentinho, mas eu sou muito exigente. É o jeito de falar, é o jeito de fazer. Acostumei, fui professora há mais de 20 anos. Aí, eu olhava assim para a criança e dizia, você quer falar comigo, só você e eu? Não, professora, não. Aí, as colegas diziam, o que você vai falar para ele, se ele vier falar com você? Eu falei, nunca ninguém veio. Coragem. Então, é isso. Chegamos aqui ao final, tá? Que o Senhor guarde o teu coração, cuide da tua vida. Você que quer ser uma pessoa de oração, que quer vigiar, aproveite que os pastores estão aqui, os líderes, líder Renato, líder Márcio, líder Francisco, cada um, Marta, Márcia, todos os líderes estarão orando por você. Levanta a tua mão ou vem à frente, diga, eu quero ser essa pessoa. Você que está liderando, o Kaique está liderando os jovens. Senhor, coloca nas mãos deles, Senhor, sabedoria, porque não é fácil. Existe um momento que você pensa que você perdeu o controle. O Renato lidera aqui o pessoal da música. Não vejo nenhuma reclamação do Fabiano, que ele não reclama. Mesmo o pessoal, quando brigava com ele lá, que ele não sabia tocar direito, mas ele nunca reclamou para mim. Eu sabia pelos outros. Ai, coitado do Fabiano. Hoje deu dó dele, né? Eu falei, mas é assim mesmo. Hoje ele toma uma bronquinha, amanhã ele aprende. E assim vai, né? Que o Senhor te guarde. No que você tem por fazer, guarda a tua palavra. Volta lá naquele versículo, lá no começo. 1 João 2,14. Tu és forte, a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno.
você já venceu, você já foi corajoso, você já foi posicionado. Fala a tua palavra. No momento que você precisar, o Senhor vai fazer você lembrar a palavra para falar. Não é? Quem tem essa experiência? É muito complicado, sabe? A gente fala assim, alguém já foi assaltado aqui? Acho que muita gente, né? É terrível. Você vê, uma sensação de incompetência que você tem. Como que se alguém estivesse levando. Como não? Eles levam mesmo, né? Levando o que é teu, saindo com o que é teu, roubando o que é teu. Oh, meu Deus! Por que deixa acontecer isso? E quantas vezes aconteceu? Uma vez aconteceu comigo, eu comecei a falar a palavra, eu não me lembro exatamente o que eu falei, mas eu falei, foi 1 hora, cansei os colegas que eles me devolveram tudo. Me devolveram, começaram a me entregar o carro, entregar tudo, porque eu falei para eles, vocês estão brincando com o quê? Aí ele falou assim, o que a senhora diz quando a gente pega 2, 3 mil na mão? Isso em 99, era bastante dinheiro. Aí eu falei, eu também pego, mas só que eu tenho frutos desse dinheiro, você não tem. Então, não peço para ninguém enfrentar, inimigo nenhum, ladrão nenhum. Mas é horrível, você chegar no lugar, teu carro não está lá, você chegar na tua casa, está arrombada, é horrível. Que o Senhor possa assim, livrar todo mundo dessa situação. E que nós não venhamos a querer fazer nada disso, apenas orar, estar vigiando, guardando, cuidando. Amém? Alguém quiser oração? O Senhor diz, eu virei para buscar os meus escolhidos. Os escolhidos já é a última hora, último minuto. Não tem tempo mais. Não tem muito tempo. A porta de missões está aberta, porta de evangelismo, de tudo, de se levantar, nascer para adorar ao Senhor, para falar a palavra, para cuidar daquele vizinho que está necessitado, fazer algo importante no reino. O Senhor não te quer parado, Ele te quer como líder. Se você é líder de 1, o Senhor te quer líder de 2. Faça como aconteceu com aquela palavra que Deus deu para cada um dos talentos, as palavras dos 10 talentos. Muito bem, Rebeca, vai ganhar 1 ponto, tá? Vou mandar dar. A palavra dos talentos. Então, o que você vai fazer com o teu talento? Que talento você tem? O Senhor te chama nessa noite. Obrigado, Senhor. Deus amado, Deus de poder, Deus de vitórias, guarda a vida de cada um, abençoa, restaura, recupera, Senhor Deus, o que foi perdido. Senhor, a necessidade que a pessoa tem, Senhor, seja, Senhor Deus, multiplicado em bênção. Renova, Deus, renova a saúde daquele que está doente, renova daquele parente teu que está doente, que está necessitado, Senhor. Seja guardado, seja renovado pelo teu poder e graça. Abençoa cada um, no nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé.